Começando hoje aqui mais um podcast para você que tá aí, ó. Esse podcast, escreve o que eu tô falando, é para você que tá aqui agora assistindo uma história de uma pessoa que eu tenho certeza que vai ter muitas inspirações, vários insights legais que você pode aplicar na tua vida, que você pode modelar, afinal, esse é o nosso objetivo. O objetivo trazendo histórias de pessoas que já construíram, constrói para que a gente possa fazer um Brasil melhor através do empreendedorismo. Nosso amigo Caio, o rapaz tá moreninho, veio lá de Natal, Terra Boa. Terra Boa, né, cara? É bacana lá, viu? Não, bacana é apelido, rapaz. É boa, mas é boa de com força. Top demais. Aquela região ali é gostosa demais, né, cara? Fala, aquela região ali foi abençoada, né, cara? Rapaz, realmente, viu? Muita beleza natural, muita coisa legal para fazer e, enfim, um ritmo de vida bem bacana lá também, qualidade altíssima. Show. Recomendo. Aqui, primeiro, obrigado, tá? Por ter aceito o convite de sair da Terra Boa de Natal e vir aqui para Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte também é Terra Boa, viu? Aqui é bom demais, né? Aqui já pegou o jeito. Tá aqui, tem 2 dias, tá aqui bom demais, senhor? Bom demais. Bom demais. A terra é boa, né, cara? Com certeza. Se eu trocar aqui um bom, uai, trem, tu consegue entender? Acho que a gente vai se adaptando. Vamos se adaptando, né? Beleza. Cara, obrigado, tá, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Essa é a missão nossa eu falo, as pessoas que nos acompanham são pessoas que estão buscando negócios, pessoas que querem, muitas das vezes, tornar um sonho realidade de ser dono do próprio negócio. Bacana. Só que eu falo que aqui não é novela, aqui a gente quer contar a vida como ela é, a gente quer dar opções, a gente quer principalmente trazer pessoas que estão lá empreendendo. Para quê? Para que a gente possa ver um pouco como foi essa trajetória, aquilo que essa pessoa teve de desafios, e eu sei que desafios são, né, vividos todo dia. A gente quer entender um pouco mais sobre isso para que realmente inspire. Tá bom? Vamos lá, para a vida real, né? Para a vida real. A vida como ela é. Bacana. Fechou? Fechou. Primeiro, eu quero conhecer o Caio. Antes de nós falarmos um pouco, né, desse desenvolvimento que você tem hoje lá no mercado junto à Prudential, mas eu quero conhecer o Caio. Conta um pouquinho dessa tua trajetória profissional. Legal. Primeiro, agradeço a oportunidade também, né? Um prazer estar aqui conversando com você, Henrique. E o Caio, na verdade, é recifense, né? Então, cidade também de muito sol. Não né? tinha como, né? Eu falei, rapaz, tem um sotaque que eu conheço. Porque o de Natal eu não conheço. Se for falar assim, esse aqui é de Natal, eu não vou conseguir diferenciar. Mas o de Pernambuco, é meio cantado, né? É meio cantado. Tem um negócio com X, né? Meio chiado também. É. Mas, de fato, o de Natal é mais difícil de pegar. E aí eu sou de Recife, né? Formado em engenharia civil, né? Tive uma trajetória, acho que até curta, digamos assim, na área, né? Morei um tempo na França, né? Trabalhei na Vinci, a multinacional, que foi meu primeiro contato ali, digamos, com uma grande companhia, né? Onde a gente entende que aprende até por osmose, né? Em empresas que têm um processo muito bem estabelecido, digamos assim, né? E aí, depois da experiência, eu voltei para o Brasil, né? Mais ou menos na época ali da Lava Jato. Né? Tá. Então, nosso setor... Você voltou na época boa, né? Na minha área, então, né? Nossa Construção Senhora. civil, tudo parado, né? E confesso que já estava um pouco... Mas você voltou por quê? Porque tinha acabado, tipo, um ciclo teu lá na França ou na não? verdade, tinha a oportunidade de renovar um ciclo, né, de contratação lá na empresa que eu estava, mas a gente se distancia muito, né, da família, de tudo isso. É outra realidade, né? Embora seja uma qualidade de vida absurda, mas eu percebi que eu tinha, assim, possibilidades, né, oportunidades de construir o mesmo sucesso que eu estava construindo lá fora aqui no Brasil. E, de fato, quando eu cheguei, eu já estava um pouco, digamos assim, desiludido no dia a dia da construção civil, né? Já tentando uma área diferente. Quando eu cheguei no Brasil, era essa Lava Jato, né? E, de fato, a construção civil estava em completa recessão, né? E foi minha primeira oportunidade, digamos assim, de empreender. Acho que eu sempre tive um certo perfil empreendedor, né, de buscar as coisas, né, buscar meus sonhos através do próprio esforço. E cheguei nesse momento no Brasil, onde eu percebi, na verdade, naquele momento, que ser seletista era o grande risco da minha vida, né? Depender de terceiros, digamos assim. E foi minha primeira experiência que eu tive com o mercado de franquias, né? Junto a 2 sócios, a gente adquiriu uma franquia chamada B2 Agência, né? Lá de São Paulo, uma empresa de formaturas.
De formaturas? Nada a ver com engenharia civil, né? Nada a ver, né? Mas- O cara tá construindo viaduto, sei lá, prédio. Pois é. E aí foi mexer com formatura. Mas é um dia a dia bem dinâmico, né? Eu acho que é uma adrenalina bem bacana. Engenharia, na verdade, é a resolução de problemas, né? Seja ela qual for. Então, assim, eu acho que me preparou bem para todos os desafios e dificuldades que eu ia ter em qualquer área que eu fosse seguir, de fato, seja na engenharia ou empreendendo, por exemplo. Então, de fato, lá na empresa de formaturas, né, meu dia a dia era bem dinâmico, eu digo que até muito próximo ao meu dia a dia de engenharia, porque eu tocava a parte de produção, né, então, basicamente, tirava projetos do papel, né, construía o sonho da galera. Então, estava muito feliz, mas nesse momento, ali depois de 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos de franquia, tive a oportunidade de conhecer a franquia da Prudential. Nessa sua experiência, só antes da gente chegar lá na Prudential, isso em Recife ou em Natal? Em Recife ainda. Em Recife, beleza. Exatamente. Que é a sua cidade natal. Exatamente. Foi Sua onde eu família nasci. toda lá. Exato, 100% por lá. Né? Então, mudei para a França, passei 2 anos mais ou menos morando na França, até que de fato voltei para o Brasil. Né? E, enfim, quis fincar raiz de fato ali na minha cidade, no meu estado, né? Próximo à família. Família, pais envelhecendo também, né? Então a gente quer estar de fato sempre em contato ali. E, enfim, conheci a B2, a gente teve um projeto fantástico, né? Com a B2 em Recife, até que surgiu a oportunidade, de fato, de conhecer a Prudential, né? A oportunidade da Prudential. E o tal do C igual a C me conquistou muito. Rapaz, você falou Prudential, apareceu um sorriso na tua cara. Mudou de vida, O que aconteceu? Eu acho que é um ponto em comum, viu? Que você conversar com todos os franqueados da Prudential, eu acho que a primeira frase vai ser sempre que foi, de fato, a oportunidade de mudar de vida. Né? Não só para comigo, ou para a oportunidade de mudar a vida da família também, mas eu acho que o propósito por trás também de poder mudar a vida dos seus clientes é algo fantástico. Então, de fato, Prudential mudou minha vida e sou muito feliz. Mas como é que apareceu essa Prudential? Porque, na verdade, você estava à frente de um negócio, como que surge? É o quê? Um convite? Você viu? Como é que surgiu isso? Conta pra gente. A história é engraçada, até porque hoje éramos 3 sócios, né, na B2, e hoje eu estou na Prudential como franqueado com um dos meus sócios também, que é franqueado da Prudential, né? Então, ele conheceu a Prudential através de um master franqueado, né, o Eduardo Valois, participou do processo, eles tinham estudado juntos na faculdade, né, num ciclo inicial ali, e conhecendo a oportunidade, avançando, ele pôde também, digamos assim, me apresentar, né, me recomendar ao Eduardo para que ele pudesse também entrar em contato comigo e eu conhecer um pouco melhor. Ele já estava na Prudential? O Eduardo, sim. Né? Ele estava fazendo a migração de modalidade, quando você deixa de ser um franqueado Life Planner e passa a ser uma master franquia, né, responsável por esse processo de captação de novos franqueados. E conheci o Bernardo, né, que começou esse processo junto a ele. Em algum momento, né, o Bernardo pôde me recomendar e o Eduardo veio conversar comigo. Né? Começando, acho que deu um match ali instantâneo. Então, a gente conseguiu avançar, né, com muita celeridade. De fato, né, hoje estamos aí. Eu brinco que nesse meio tempo, digamos assim, né, até um pouquinho antes da gente conhecer a Prudential, veio a pandemia. Né? E a gente, no mercado de eventos, foi um dos mercados que mais, de fato, sofreu esse impacto. Muito, né? Eu acho que isso, o setor do turismo também. Turismo, A gente foi o primeiro a parar e o último a voltar. Né? E a gente sobreviveu à pandemia no setor de eventos de forma muito saudável. Né? A gente conseguiu, de fato, ainda, digamos assim, trazer investimentos, crescer. Né? No momento onde todo mundo estava um pouco, talvez, estagnado. E aí a gente sobreviveu como empresa de formatura, né, à pandemia e não sobreviveu à Prudential, porque ela chegou e levou 2 dos sócios, de fato. A gente encerrou a operação por lá e desde então vem por aqui, né, trilhando esse caminho. Mas o que bateu forte? Assim, deve ter alguma coisa que bateu forte, porque assim, quando você entra para dentro do modelo de negócio, você conhece melhor o negócio e aí você fala, pô, fiz uma decisão acertada, né, aqui realmente tem um grande potencial para se desenvolver. Mas eu falo que toda vez que a gente tem uma oportunidade, tem alguma coisa que eu falo, faz o coração bater mais forte. O que foi? Com certeza. Eu acho que o que me pegou de verdade, gente, foi o C igual a C. Né? Traduz aqui para quem... C igual a C, basicamente... Porque todo mundo fala disso, Mendonça. Você já percebeu? C igual a C. Eu já sei a resposta, mas você já sabe também, né, Mendonça?
Se me botar aqui, ó, do outro lado, para falar do modelo de negócio da Prudential, eu falo, ó, de cima e embaixo, não precisa nem de teleprompter, porque, assim, as histórias são similares. Eu tenho conversado muito com os franqueados da Prudential, as histórias são similares no sentido de o que faz chamar a atenção para dentro do negócio é o ser igual a ser, né? Essa questão de reconhecimento. Eu já sei de tudo, é mais ou menos isso. As histórias têm se repetido, sabe? Mas conta pra gente, né? Esse ser. É um modelo, né? Muito um bem modelo, estruturado, muito bem bem estruturado. avaliado, né? E de fato você conhece bem, tem até um gongozinho aqui, né? Essa, na verdade, ô Caio, eu vou te falar um segredo. Posso? Pode, com Só entre a certeza. gente aqui, esquece aquela câmera. Cara, eu tive lá no Rio de Janeiro, aquele escritório. Já foi lá? Não, mas vai. no- Você vai. Mas eu sei que a vista Cara, é bacana. que vista, cara. Eu queria mudar pra lá, sabe? Não me permitiram, mas tudo bem. Fiquei o dia inteiro lá e eu vi um gongo, cara. Na hora que eu vi o gongo, foi amor à primeira vista. Falei, cara, na minha empresa tem um sino. Falei, cara, eu preciso levar o gongo. Aí me deram a miniatura do gongo, porque já materializei aqui, porque depois ele só vai crescer. Crescer, né? Entendeu? Eu te falo, nós temos o sino também, mas o gongo arrepia, viu? Arrepia, velho. O gongo realmente é... Tem lá? Tem, com certeza. Não Toda base tem, né? É tradição, todo ponto né? de apoio da Prudential tem o gongo. E é Ah. importante, tá? A gente, na verdade, os franqueados até pedem, na verdade, né? Às vezes, na início ponto de apoio ali, enfim, um mês ou outro ele não chegou e gera essa expectativa, né? Pô, cadê o gongo, né? Assim, tem o sino, mas o sino é preterido, Não, ficou pro lado, É né? um do lado do outro, ninguém bate o sino, é só no gongo. Eu ainda terei. Eu falo, ó, as metas para 2025, ter um gongo na empresa. Hã? Já tem um pequeno, Já só tem o de, como você piniguinho, disse, só né? vai Crescer aumentar, um pouco. cara. Primeiro aqui, depois materializar ele, que ele vai aumentar. Mas eu tava falando aqui, fala um pouquinho desse ser igual a ser, até para quem não... Perfeito. Ser não igual a sa- ser é o nível de comprometimento, é igual ao seu nível de compensação, né? De comissionamento. Então, é o seu trabalho, né? Na franquia da Prudential, ela depende basicamente de você, né? Claro que, como toda franquia, né? E a franquia da Prudential é muito sólida nesse aspecto, ela traz, eu acho que, pilares fundamentais, né? Que primeiro é a marca, né? Então, uma marca muito sólida, né? Um modelo muito bem estruturado e validado não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, praticamente. Assim como uma grande oportunidade também de desenvolvimento, né, profissional, produtos e serviços, né, fantásticos, né, e o suporte, né? Sim. Eu, como franqueado já em outra oportunidade, tive suporte, mas eu acho que em nenhum momento, digamos assim, eu tive um suporte tão grande, né, como hoje a gente tem como franqueado da Prudential, né? Tanto em sistema quanto de fato em acompanhamento. E o ser igual a ser, na verdade, foi algo que me conquistou, né? Por quê? Porque eu já trabalhava demais, né? No mercado de eventos, eu dizia, quando todo mundo ia descansar, Sim. era aí que começava... Você estava começando, né? Exatamente, e começava o trabalho, né? Então, eu trabalhava numa rotina normal de segunda a sexta no escritório, e final de semana, aí é que chegava a pancada, digamos assim, né? Então, eu lembro que eu fazia, às vezes, 30 horas sem dormir. É mesmo? Porque eu tinha de eventos, né? Às vezes, 5, É porque você tinha que fazer tipo uma parte administrativa e depois... o acompanhamento, né? Exato. Claro que eu tinha um time ali por trás, mas, enfim, às vezes a gente tinha eventos simultâneos, então a gente quer sempre como responsável também estar ali dando Eu falei, o olhar, o olho né? do dono que engorda o boi, né, cara? Então, Perfeito, assim, você tem que perfeito. estar lá vendo o evento maior, né? Exatamente. Então, quando o Eduardo conversou comigo lá atrás, eu identifiquei, né, todos esses pilares, né, de desenvolvimento, né, de marca, de solidez, de modelo, e o que me conquistou de fato foi o ser igual a ser. Como eu já trabalhava demais, digamos assim, né, disse, poxa, se a dificuldade aqui, digamos assim, é meu trabalho, e eu já tenho, digamos assim, esse volume maior do que a média, não vai ser uma dificuldade, né? Depender apenas de mim para, enfim, galgar meus sonhos, né? Essa trajetória foi algo que, de fato, me conquistou bastante, né? Uma franquia que você não tem preocupação com estoque, com, enfim, horários, que você, de fato, tem toda a capacidade de, enfim, adaptar seus horários, né? E de estar à frente, né, do seu negócio, de fato. Então, lá na franquia da B2, né, tinha time, dependia de terceiros, enfim, muitos clientes, né? Eu dizia que um sonho, assim, eu sempre gostei de ter esse propósito por trás do mercado de eventos, eu acho que era realizar um sonho que a gente tem hoje desde que nasce, né, digamos assim, que não é um sonho só nosso e sim familiar, e eu acabava não tendo só aquele cliente da ponta, né, porque o meu cliente, na verdade, era inclusive as famílias dele, né, Sim. que palpitavam ali. Então, assim, era uma atividade muito desafiadora, que tinham várias coisas por trás ali, desafios, né, mas na Prudential, de fato, eu acho que
o modelo, o processo, ele é muito redondo, né? E como você está à frente, digamos assim, do teu negócio sempre, como disse, não existe estoque, né? Você recebe toda a estrutura da franqueadora, inclusive pontos de apoio que são magníficos, assim, estruturas de ponto de apoio de escritórios que dificilmente a gente, enfim, eu que rodo bastante, né, com os life planners hoje, atendo vários clientes, visito vários clientes, assim, é muito difícil encontrar estrutura parecida com o que a Prudential proporciona em cada cidade aí que ela atua. Esse ser igual a ser, eu falo assim, você olhou para você, eu falo assim, você já tinha responsabilidade, que eu falo, cara, eu já trabalho demais, e se eu pegar um negócio que isso está atrelado, o resultado ao meu comprometimento, o meu comprometimento é alto, vamos dizer, o resultado já sabe qual vai ser, né? Vai ser um resultado positivo, né? Exatamente, porque assim, no mercado de eventos, assim, relacionando de novo, poxa, você trabalha muito, mas você depende de várias coisas, né? Depende de uma atração que não atrase, depende, enfim, de um alinhamento que dê certo entre todos os pontos de atenção ali de um evento, né? Eu costumava brincar à época que não importa o que a gente se planejasse como, enfim, realizador, ia dar errado na hora e a gente ia ter que resolver. Sempre dá uma coisinha errada, não é? Mas não tem Eu falo assim, é isso e obra, Exato. Não é? É evento e obra. Sempre tem uma surpresinha. Você só não sabe, né? O que vai ser. Diz que obra não acaba, a obra você desiste, né? Não, em algum momento você desiste, né? Então, de fato, tinham várias outras coisas ali que, enfim, levavam na superação ao sucesso, né? E aqui na Prudential não. É, de fato, você e a força do seu trabalho, né? E aquela máxima, né? Nada supera a força do trabalho. Sim. Então, se você não tem, digamos assim, outras coisas que possam descreditar no seu trajetório de sucesso, e sim, né, esse apoio, essa rede que está sempre tentando se desenvolver em pleno crescimento, né? É muito mais bacana, é muito mais prazeroso. E o propósito, como eu disse lá atrás, era de ter a realidade dos sonhos, mas aqui na Prudential eu acho que é muito maior. Sim. Então, além de você, de fato, ser muito bem recompensado e reconhecido por isso, tem um propósito por trás que faz com que as coisas, em um determinado momento, deixem de ser reconhecimento e recompensa financeira, e sim, de fato, você poder fazer a diferença, né? Que é isso que a Prudential pode proporcionar para a gente. Antes da gente falar do propósito, eu acho que assim, o propósito da Prudential ele é muito forte. Quando você teve a oportunidade da Prudential e tinha um outro negócio, na verdade, você rapidamente mudou, ou esse negócio continuou e foi fazendo um processo de migração? Ou, vamos dizer, foi de cabeça mesmo e já foi fazer o negócio acontecer? 100% de cabeça. Que assim, poxa, se é um negócio que depende só de mim, que de fato não era da área comercial, né? Não tinha essa experiência com vendas, muito menos com o mercado securitário, né? Você, de fato, precisa entrar de cabeça, né? Então, eu costumo dizer que planos B e C e D fazem com que A não dê certo, né? Tá. A cada segundo de energia que você desperdiça do teu plano A para focar em um plano B, um plano C, você acaba mitigando ali a oportunidade do seu plano A dar certo, né? Então, a partir do momento que eu tive essa oportunidade, de fato, ali credenciada, digamos assim, você pode adquirir uma franquia da Prudential, um processo longo, né? Eu mergulhei de cabeça, de fato, né? Isso foi lá em Recife? Isso foi lá em Recife, primeiramente, tá. Lá em 2022. Você está, então, na Prudential 2 anos? Completando 2 anos agora. Pouco tempo. Pouco tempo. Eu falo assim, é porque muitas das vezes a gente olha para dentro de um negócio e a gente fala, precisa de muito tempo para crescimento, né? Eu vejo que isso não tem uma relação direta na Prudential, né? Você vê pessoas muitas das vezes com pouco tempo gerando resultados grandes, né, que está atrelado ao comprometimento que ela tem, né? Com certeza, assim, eu acho que a experiência da Prudential não vem do tempo, vem sim da sua força de trabalho, né? Até porque, né, na Prudential eu acho que um dia é um mês. Eu digo que esses 2 anos que eu vivi lá, talvez sejam 20, sejam equivalentes a toda a trajetória profissional que eu tive, enfim, como franqueado da B2 ou nas oportunidades que eu tive em multinacionais. E, de fato, assim, parece pouco tempo, mas se eu vou olhar para trás aqui, é tanta coisa, tá? Uhum. De fato, é muita imersão no nosso dia a dia e acaba que esses 2 anos sejam, de fato, equivalentes a muito tempo. Eu falo assim, é muito intenso. Acho que eu falo, e você comentou isso muito bem, eu falo até da estrutura. Eu falo muito sobre franquias aqui no canal e hoje no Brasil, a gente tem mais de 3.300 marcas diferentes. O Brasil hoje ele tem um nível de maturidade alto para dentro do franchise,
Mas algo que ainda é um desafio para dentro do Brasil são estruturas que a franqueadora tem para dar suporte ao franqueado. Eu falo, nós temos hoje muitas marcas, mas poucas têm grandes estruturas. E quando você pega, por exemplo, a Prudential, né, uma marca centenária, a estrutura que ela tem aqui no Brasil, e olha que eu conheço, vou falar a verdade, um bocado de franqueadoras. Imagina. Né, é difícil encontrar uma estrutura igual àquilo que ela proporciona. Para quê? Para desenvolvimento, né? Desenvolvimento dos franqueados, né? Seja estrutura física, treinamento, reconhecimento, premiações. Capacitação, tudo, né? De fato, é uma estrutura, assim, eu acho que ímpar. Estava comentando, assim, eu não vejo, seja estrutura física, por exemplo, algo similar, né, no Brasil, né? E quando a gente vai olhar, de fato, para o suporte, tanto em questão de sistema, quanto as diferentes áreas da franqueadora, né? De marketing, né, de consultoria de franquias, de negócios, é de fato um suporte muito grande por trás. E além de que hoje na Prudential, o modelo de franquia da Prudential é um modelo de comercialização dos produtos, né, digamos assim, e existe uma grande consultoria por trás, que é a estrutura das marcas de franquias. Então, na Prudential, você, digamos assim, nunca de fato está só, né? É um ambiente que lhe motiva e lhe desenvolve bastante, né? A Prudential está sempre muito preocupada também com a capacitação, né, das pessoas que atuam na rede franqueada. Então, semanalmente lá a gente tem, né, treinamentos, né, em busca desse 1% melhor a cada dia, né? Então, eu acho que tanto é em questão de estrutura física, quanto em questão de sistemas, né, sempre sendo desenvolvidos da melhor maneira. E, com certeza, um suporte ali de consultoria técnica muito, muito, muito importante, né? Caio, você comentou essa questão do propósito. Fala um pouco dessa questão do propósito, porque eu acho que, se não, acho que na minha opinião, acho que talvez o principal pilar, né, dentro da Prudential é essa questão do propósito que a marca tem no desenvolvimento, um mercado que tem eu falo assim, tem uma avenida que precisa se desenvolver por uma importância tão grande, né? Perfeito. Desse impacto que leva lá na ponta. Exato. Eu digo que uma franquia Life Planner na Prudential, que não é um trabalho, na verdade, comercial, é um trabalho educativo, né? É algo que, de fato, a gente tem que trazer para o Brasil essa cultura de planejamento, né? Imprevistos acontecem. Hoje, quando a gente vai olhar para o mercado securitário no geral, né, a gente percebe, de fato, um grande mar de oportunidade, né? A gente fala aí de 30% hoje do mercado brasileiro com seguro de carro, né? Poxa, há 30 anos atrás, quem falava em seguro de carro? Sim. Né? Não existia. Hoje, você tirar um carro da concessionária sem um seguro, você é taxado de louco. De louco, né? é. Então, poxa, até o mercado de seguro de imóveis, né, tudo isso. E quando a gente olha para o mercado vida, digamos assim, né, a gente vê que 18% da população tem, economicamente ativa, tem um planejamento como esse. Se a gente vai adentrar ainda mais a esse número, digamos assim, basicamente, mais da metade dele é por um seguro de vida em grupo, né, que não é adequado, de fato, à necessidade do cliente, né, não é personalizado para os riscos que, enfim, ele possa vir a ter. Então, o propósito por trás de uma franquia Life Planner da Prudential é muito prazeroso, né? De fato, é difícil a curto prazo, principalmente com um franqueado, digamos assim, que acabou de adquirir sua franquia, está nos primeiros passos ali, de entender esse propósito, né? Sim. Inicialmente, todo mundo pensa, de fato, na recompensa financeira, né? No reconhecimento que a gente tem por trás através das convenções, né? Mas, a partir do momento que você paga um benefício, tudo muda, né? Você vê, de fato, o papel social que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, esses novembro e dezembro, por exemplo, tive a oportunidade, na minha unidade comercial, lá em Natal, a pagar 3 benefícios. Né? Benefícios em relação a doenças graves, né? Um câncer, a internação, a quebra de ossos. Pô, eu vou no final de semana ali brincar, às vezes com meu filho, jogando bola, tropeço, quebro meu tornozelo, e aí? Eu sou autônomo, como é que eu vou gerar essa renda? Né? Então, nesse momento onde existe essa dificuldade financeira, a gente não vai levar a saúde, né? Que era talvez o que as pessoas mais quisessem, né? Mas a gente vai levar a única notícia boa, talvez, nesse Sim. contexto, né? E essa tranquilidade financeira para que ele possa, de fato, se concentrar na saúde, né? Então, quando esse ciclo, digamos assim, se encerra, onde você paga um benefício, você entende, de fato, o que é o propósito, o que é a atividade do Life Planner, né? Que é, basicamente, assim, fazer com que os sonhos daquela família, né, eles se concretizem. E aí, alinhado de novo, né, a experiência que eu tive lá atrás, não é só de realização de um sonho em relação à festa, ou, enfim, a compra de um imóvel, é, de fato, legado, né, educação de um filho, né, é ele poder passar por um tratamento de uma doença grave, de um câncer, de uma maneira que ele sabe que ele tem dignidade, né, financeira para a família manter o mesmo padrão de vida. Então, assim, um propósito por trás, eu diria que de todos os pilares que eu acho que a Prudential, como franquia, pode oferecer,
né, no negócio é o mais forte. É o que faz com que a gente, de fato, continue, né? Todo dia nessa métrica do C igual a C, né, se esforçando cada vez mais, entregando cada vez mais, né, 1% melhor cada dia, porque a gente sabe que lá na ponta, o nosso trabalho, na verdade, não é só para a gente, né, em prol de uma cultura muito mais forte, muito mais planejada, né, e de essa manutenção dos sonhos nas famílias no Brasil, né? Então, é muito legal. Você foi feliz, eu acho que numa palavra que eu acho que você comentou que o Life Planner ele tem um papel de educação, porque quando nós vamos para mercados desenvolvidos, né, países desenvolvidos como por exemplo os Estados Unidos, já é uma cultura, né, do americano, né, com relação a esse planejamento. Eu acho que o brasileiro, assim, eu acho que a pandemia ajudou muito nessa questão, né, da gente entender que de uma hora para outra coisas que nós não tínhamos planejado acontecem, você querendo ou não. E eu acho que essa conscientização, né, aconteceu de uma forma muito acelerada nesse momento da pandemia, porque realmente é uma necessidade. Eu falo todos nós, independente da realidade econômica, de planejamento de vida, precisamos ter, né, essa tranquilidade, independente de qual seja a realidade vivida por aquela pessoa, né? Perfeito, assim, o propósito talvez possa ser diferente de você ter uma apólice de seguro de vida, né? Eu acho que muito ao longo dos anos, né, o seguro de vida no Brasil ele foi comercializado como uma ferramenta para a morte, apenas, né? E eu acho que isso tem muito a ver, sabe com o quê? O gerente de banco. Eu vou culpar esse gerente do banco. Sabe por quê? Porque ele botava lá naquela meta que ele tinha que bater, e aí ele não... Porque eu falo assim, a Prudential, quando você tem, eu falo, contato com alguém da Prudential, ela vai buscar entender a sua realidade de vida, Perfeito. O teu planejamento, o que realmente faz sentido. E o gerente, cá entre nós, desculpa, gerente. Né? Não, desculpa, gerentes de banco, mas, rapaz, enfiaram tanto em mim que eu não sei por quê. Por quê? Sério? Porque. Não, porque esse aqui é para bater a meta aqui, me ajuda ali, não é? Não me ajude, né? Não é? Com certeza. E a gente, assim, é um modelo completamente diferente, tá? De fato, como você falou aí, é uma venda baseada na necessidade, né? É entender os riscos que estão presentes na vida daquele cliente, sejam riscos na vida dele, pessoa física ou até pessoa jurídica, né? Então, como você falou, assim, independentemente da condição social, econômica de cada um, todo mundo precisa de um seguro de vida. E, cara, quem precisa de seguro de carro? Quem tem carro. Precisa de seguro de vida? Quem tem vida, né? Então, lá atrás a gente falava só de morte, né? E hoje, quando a gente traz, digamos assim, essa venda baseada na necessidade, não é só no âmbito de, poxa, eu vou morrer e deixar dinheiro para alguém, né? De fato, é uma ferramenta muito utilizada em vida, né? Poxa, a gente é gerador. O maior ativo que a gente tem não é o nosso carro, não é nosso imóvel, Sim. não é, enfim, nossos bens, nosso patrimônio, é a gente mesmo, é nosso tempo, né? E muitas das vezes é aquele que a gente menos olha, né? Perfeito, né? Então, a gente trabalha muito nesse trabalho de reflexão, digamos assim, né? De trazer esse ponto para a vida do cliente. Poxa, hoje você despende um recurso para garantir o teu carro. Mas de uma coisa, se acontece com o teu carro, hoje, qual o ônus financeiro, digamos assim, permanente você tem em relação a isso? Mas já, se é na tua vida, cara, isso pode fazer com que todos os teus sonhos, de fato, não se concretizem, né? Tudo que você vem se esforçando para conquistar, esse acordar cedo, dormir tarde, né? Virar à noite, pode, do noite para o dia, se esvair, né? Então, eu acho que o propósito da ferramenta, como você disse, ali por trás, né, e a venda baseada na necessidade, é muito identificar, né, esses riscos, identificar se, poxa, você precisa de uma ferramenta como autônomo para garantir a tua renda, ou se a gente fala no âmbito da morte, como uma associação, por exemplo, empresarial, né? Então, é muito identificar o papel do Life Planner, enfim, conhecer clientes, né, tá nesse papel educativo, né, a primeira coisa que eu faço, né, no nosso processo lá de captação, quando eu vou apresentar a oportunidade para alguns investidores, né, conhecerem a franquia Life Planner, dizer, cara, a gente não está falando hoje aqui de uma oportunidade comercial, a gente está falando de uma oportunidade, de fato, de novo, educativa, né, da gente trazer uma ferramenta que é impreterível. E o que o Life Planner faz é entender a necessidade do cliente para propor um esqueleto, uma estrutura de planejamento específica, né, em capitais segurados, em necessidade, em riscos, né? Poxa, risco pessoa física e jurídica e fazer todo esse acompanhamento, né? Proativo sempre. E não só entrar em contato para bater meta, né? Digamos assim, como gerente de banco, até porque a gente não tem metas, digamos assim, né? Sim, objetivos
como profissionais, como franqueados, né, empresariais, né, mas trazer, né, digamos assim, esse propósito é muito bacana, né? Cara, legal, legal. E conta pra mim, como é que foi essa questão de Recife e Natal? Como é que surgiu o Natal? Porque você começou em Recife como um life planner. Exato. Hoje você é um master franqueado, beleza? Conta um pouquinho dessa trajetória, como é que isso aconteceu? Em que, assim, você inicia como franqueada Prudential é muito intenso, né? Como a gente vinha falando, né? Um dia é um mês, né? Então, assim, eu tive um ano como franqueado Life Planner, né? E, enfim, graças a Deus e a muito esforço, né? Eu pude, de fato, entregar um excelente resultado, né? De que eu conquistei, assim, tudo que eu poderia, talvez, ter conquistado, né? Nesse primeiro ciclo. E Natal foi interessante porque... Confesso que eu sempre fui apaixonado, digamos assim, desde o momento que eu conheci pela franquia Life Planner. E queria ser um Life Planner a princípio, né? Quando me perguntavam, digamos assim, sobre a minha vontade de adquirir uma master franquia, eu era um pouco reticente no início. Por quê? Porque, de fato, eu era apaixonado pela franquia Life Planner, digamos assim, né? E a oportunidade de Natal foi muito legal. Por quê? Eu acho que de todas as capitais que eu poderia ir no Brasil como master franqueado, Natal é que eu tinha mais sinergia. Tá, você já conhecia o mercado lá ou não? Não conhecia o mercado de seguros lá, mas né? conhecia assim, como exato, turista, tem família lá. né? Exato. Tem família tem lá? Família, Então... parte de pai e parte de mãe. Ah, então, assim, naturalmente pô. a gente não escolhe, né, o ponto de apoio, digamos assim, para onde a Prudential vai expandir. Né? Ela tem, claro, um estudo ali de mercado para entender quais são as próximas praças que ela vai atuar com pontos físicos, né? Até porque a gente não tem limitação geográfica como franqueado, né? E, de repente, a oportunidade era Natal, né? Então, eu digo assim, foi um match de várias coisas, né? Primeiro, a cidade, né? Pô, eu tinha essa sinergia. Eu acho que, tirando o Recife, que é a capital que eu nasci, eu acho que foi a capital do Brasil que eu mais visitei. Então, já tinha essa conexão. Eu me sentia, desde o início, me sentia em casa, em Natal. E, principalmente, as pessoas que iriam comigo. Né? A unidade comercial que a gente tinha através do Eduardo Valois, né? E, enfim, a gente criou, de fato, uma sinergia muito bacana, sabe? Porque quando você foi para Natal, na verdade, você foi abrir um ponto... Exato. Não existia o ponto de apoio lá. Não existia. Legal. A gente foi abrir inicialmente o ponto de apoio lá em Natal, né? Para, enfim, ter a estrutura física ali no Rio Grande do Norte. E foi através do meu Master Franqueado B, que hoje é Master Franqueado A, né? E a gente foi comunidade, né? Foi Bernardo, né? Que era o 01 da unidade do Eduardo, né? Foi quem me recomendou, meu sócio lá na antiga franquia, né? O Felipe e o Rodrigo. Então, a gente tinha uma sinergia muito bacana entre si, né? De fato, a gente se, digamos assim, ajudava muito, a gente se desenvolveu bastante, né? Tendo essa coesão, né? Entre unidade, digamos assim. Então, acho que foi esse rol, assim, de situações, né? Tanto ser Natal, quanto ser, de fato, uma oportunidade ali de não só, digamos assim, mudar a minha vida, da minha família e dos meus clientes, mas também poder oferecer a oportunidade que fez com que eu tivesse habilitado a ter todas essas características para terceiros e principalmente quem iria comigo, né? Então. Sim, a gente tem aquela máxima, né? Por isso que eu acho que esse é um pilar fundamental na Prudential, que é o ganho de conhecimento. A gente é a média das 5 pessoas que anda. Sim. Quando a gente olha para o lado da Prudential, o processo de, digamos assim, de captação, de você poder, de fato, adquirir uma franquia, ele é tão... não diria que árduo, mas ele é pontual para identificar riscos, né? Que faz com que a gente olhe para o lado da Prudential e só veja, de fato, profissionais de excelência. Então, você acaba sendo levado ali, digamos assim, nessa osmose para ser cada vez melhor. Então, assim, eu olhei para as pessoas que iriam comigo, né? Eu olhei para o Eduardo, olhei para o Rodrigo, olhei para o Bernardo, para o Felipe, e disse, cara, faca e o queijo na mão aqui, né? Para crescer cada vez mais, para aqueles sonhos que eu tinha colocado no papel, que parte já vinham sendo atingidos, muito em virtude dessa celeridade que a Prudential traz, né? Dentro do modelo dela, dizer, poxa, aqui eu posso, digamos assim, escalar ainda mais, né? Não só para mim, mas oferecer essa oportunidade a terceiros e ainda assim ter acesso, digamos assim, a mais mercados, a mais clientes, porque agora a gente tem muito essa estrutura de joint work, né? Onde, como é um modelo de transferência de know-how, os life planners, eles iniciam a atividade e a gente tá junto com ele como master franqueado, né? Para tá no campo, tá no dia a dia, né? Tá mostrando as dificuldades, né? Então, poxa, conhecer pessoas, né? Que eu diria que é a métrica do nosso negócio. Ele é um negócio
às vezes repetitivo, mas não é, ele é muito dinâmico. Por quê? Toda hora você está conhecendo alguém. Então, o Natal veio muito nesse sentido, sabe? Acho que foi no momento certo, né? Talvez se tivesse sido em outro momento, não teria abraçado a oportunidade, porque, de novo, assim, eu era apaixonado e sou ainda pela franquia Life Planner, mas eu enxerguei um grande potencial também em ser master, e com as pessoas que estavam ao meu lado, eu me senti muito seguro e muito tranquilo de tomar essa decisão. Você falou um negócio que eu acho que é legal e é um insight que eu acho que é importante todo mundo anotar. Por isso que eu falei que isso aqui é uma aula que tem que prestar atenção, porque você falou de algo da média das pessoas com qual nós convivemos, né? Tem uma questão que chama-se frequência, né? Se nós queremos evoluir, precisamos estar em pessoas, né, que estejam evoluídas, e aí automaticamente isso faz com que a gente evolua, né? E na Prudential tem muito disso, né? Muito boas pessoas, franqueados, esse compartilhamento, momentos que proporcionam isso também, eu acho que isso é muito importante. Exato. Assim, Henrique, a gente acaba conversando com o Master franqueado com muitas pessoas para oferecer essa oportunidade, né? E eu percebo hoje no Brasil que existe sim uma vontade de empreender, né? Só que as pessoas às vezes não têm a coragem, né, suficiente. E eu costumo também relacionar o empreendedorismo e o sucesso do empreendedorismo à sua capacidade de tomar risco, né? Empreender é tomar risco. Então, hoje, né, particularmente na minha unidade comercial, eu procuro investidores, eu procuro possíveis life planners que estejam no melhor momento de vida. Tá. Por quê? Porque ele vai tomar um risco muito grande ali e vai ter que fazer o negócio acontecer, dar certo. Então, como a gente procura profissionais, né, para serem investidores que estão no melhor momento de vida, cara, se ele adquire uma franquia da Prudential, ele já estava, digamos assim, numa curva de ascensão ali, já talvez numa inflexão, e ele já tem muita bagagem, né? Ele já tem muito conhecimento, ele já traz, enfim, várias características ali importantes, né? Claro que existem diferentes perfis de pessoas que atuam na Prudential, né? O mais importante é a gente ser disciplinado acima de tudo, resiliente e principalmente ter o espírito de aprendiz, né? Porque quando a gente pega profissionais que já são referência no mercado, que já têm sucesso, e às vezes até mais velhos que a gente, né? O cara pode ser disciplinado, ele pode ter características bacanas, resiliência, tudo isso, mas às vezes ele não está mais disposto a aprender, né? E é uma área nova, eu acho que ninguém acorda dizendo, poxa, eu queria hoje começar a vender seguro de vida, né? Não existe. Então, eu acho que pelo perfil de profissional hoje que empreende, né, junto à Prudential com a franquia Life Planner, faz com que as pessoas sempre sejam, de fato, acima da média, né? O que desenvolve o ecossistema é muito bacana, né? Então, não é um ecossistema, é um trabalho comercial, né? É uma oportunidade comercial, mas não existe, eu acho que uma competição existe, obviamente, né? A gente tem, inclusive, reconhecimento que você conhece, né? PTC, né? As convenções, tudo isso, existe uma competição, mas é uma competição muito saudável, né? Eu percebo, por exemplo, que, cara, assim, os franqueados de sucesso hoje, os franqueados que, de fato, né, têm, digamos assim, são fora da curva, eles se preocupam muito também em estar transferindo esse know-how para dentro dos pontos de apoio, em fazer com que a rede, de fato, cresça em conjunto, né? Então, é muito bacana quando você, digamos assim, tem uma atividade que você já está colhendo frutos incríveis, né? Que você já está ali, digamos assim, num degrau bem alto e você está olhando lá para o primeiro degrau para dizer, poxa, eu vou também transferir esse conhecimento, eu vou pegar, às vezes, na mão de alguém que está tendo uma certa dificuldade, de uma forma espontânea para ele crescer. Por quê? Porque tem mercado para todo mundo. Sim. E vinculando de novo, hoje o nosso trabalho não é comercial, é educativo. Então, quanto mais a gente fala sobre seguro de vida, sobre cultura de planejamento, sobre riscos, sobre, de fato, educar a população em ter uma ferramenta que é impreterível num papel social, a gente vai caminhar em conjunto e sempre crescendo, com certeza. Caio, quando você começou na Prudential como Life Planner, teve a oportunidade de Natal de ser um Master franqueado, as funções, elas são diferentes, né? No sentido de aqui o meu foco é lá, né? O cliente final, aqui está o objetivo de desenvolver outros franqueados. Isso veio muito baseado no teu propósito e na tua bagagem? Cara, eu vejo aqui um potencial baseado nessa minha bagagem de também transformar a vida dessas outras pessoas? Acho que sim, acredito que sim. Eu tive algumas oportunidades ao longo da minha trajetória profissional de liderar, né, enfim, de gerir, né, seja na engenharia ou no mercado de eventos. E em determinado momento eu vi que sim, faria muito sentido, né, eu
poder estar à frente de uma master franquia, adquirir minha master franquia, né? E ter esse novo propósito ainda maior por trás, né? Então, assim, de poder oferecer essa oportunidade a investidores para serem franqueados, de construir, né? Sempre tive essa vontade, a mesma família que o Eduardo, como master franqueado B, construiu lá atrás com a unidade comercial dele, né? Então, eu sempre tive, a partir do momento que me foi apresentada a oportunidade, foi quando, de fato, assim, é aquele... Você não quer até ser oferecido, né? Sei. E é uma coisa que eu defendo muito hoje na minha unidade. Cara, assim, você não precisa decidir hoje se você quer adquirir no futuro uma master franquia, se você for credenciado a poder comprá-la. Mas você tem que, digamos assim, é importante que você passe por todos os passos para que lá na frente, se lhe for apresentada a oportunidade, você possa escolher. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu botei na balança, eu disse, poxa, eu tenho essa... Enxergava em mim essa habilidade de gerir, né? Enfim, de ter uma unidade ali. E foi muito bacana poder ter esse início lá em Natal, né? Uma cidade nova, digamos assim, né? Que não conhecia Prudential, né? Então, o ponto de apoio novo tem essa vantagem também inicial. Mas agora eu tô sabendo que todo mundo conhece Prudential lá, né? E o senhor agora tá famoso, é isso? Em alguns momentos, rapaz. O cara tá famoso lá. Tá numa propaganda lá, né? Eu acho que foi muito bacana também, em outras cidades também. Eu acho que muito para reconhecimento de marca, né? A Prudential é uma empresa muito sólida, né? Enfim, 1 século e meio de vida, né? 28 anos de forma independente aqui no Brasil, se eu não me engano, né? Mas, de fato, não é, eu acho que o objetivo da companhia é investir muito em marketing, né? Até porque hoje a gente é um canal de venda personalizado, necessidade de que é muito trabalho de formiguinha, a gente não atua de forma massificada, digamos assim, né? Então, acho que foi importante lá também, a gente iniciando o ponto de apoio, né? Esse ponto físico da Prudential lá, trazer essa pequena campanha, né? Onde a gente estava presente em shopping, né? Dos maiores shoppings de Natal. Pequena campanha? Pequena modéstia à parte, né? Grande campanha. Foi bacana, foi muito legal, né? E era interessante. Isso, na verdade, a campanha ela foi junto com a abertura do ponto de apoio lá? Exato. Legal. Eu acho que agora em abril a gente abriu... Foi agora em 2024? Foi em 2024, né? O ponto de apoio lá iniciou em 2024, em abril, né? E ela foi até outubro, se eu não me engano, né? Então, a gente estava presente em, enfim, mídias sociais, propagandas de YouTube, ali comerciais, né? Cinema, né? E shoppings, grandes shoppings, e principalmente empresariais, né? E era legal que a gente chegava às vezes para ter uma reunião, você não conhecia às vezes, mas eu já lhe vi em algum lugar, né? Esse rosto não me é estranho, né? Fica de fato na memória, né? Então, eu acho que trouxe esse reconhecimento de marca muito mais rápido, né? E uma confiança, né? Hoje a gente tá... Enfim, a gente recebe tanta informação, né? Tanta ligação, tanta oportunidade, digamos assim. Então, de novo, tem uma marca sólida por trás, é muito bacana nesse contexto, né? E poder referenciá-la, digamos assim, trazendo essa campanha lá em Natal foi muito prazeroso. Cara, eu vou fazer uma pergunta para você que me surgiu aqui na cabeça, que eu vou tirar a minha conclusão agora, Mendonça. Lá, o ponto de apoio em Natal, o escritório tem uma baita vista? Eu acho, tenho quase certeza que é ponto fundamental, tá? Em qualquer ponto de apoio da Prudential. Eu tenho certeza que isso é pré-requisito. Quem vai buscar os pontos comerciais, ele deve falar assim, ó, tem vista? Se não tem, tá fora. Porque todo local que tem, que pelo menos eu visitei, impressionante. Lá também? Com certeza. Eu diria que é a melhor vista da cidade. É mesmo? É pro Rio Potengi, né? Rio Potengi? Exato. Que eu não conheço, não, Pois é. Tô precisando conhecer, tô precisando de uma vista diferente para ver, né? Voltar, andar alto, né? Todo de vida, de fato. Sempre digo aos clientes, ó, convido para você conhecer nossa estrutura, nosso ponto de apoio e recomendo que você vá ali no final da tarde, que o pôr do sol é extraordinário. E aí, assim, a gente trabalha muito, né? Como a gente vem dizendo, a vista ajuda bastante. Ajuda. Às vezes atrapalha um pouco o foco, né? Mas a gente fica de costa, né? Sabe? Quer se concentrar, a gente vira. eu quero se parecer um pouquinho agora volta. Agora, né? Exatamente. Então, assim, realmente faz com que de domingo a domingo a gente possa ter esse prazer, né? De estar no ponto de apoio, de estar trocando essa experiência e se desenvolvendo, né? Hoje, Convite, tá? Pra você ir lá em Natal, pode ficar... Posso estar? Tô convidado? Convidadíssimo. Tá gravado? Aí tá a prova aí. Tá, ó, gravado, entendeu? Mas eu quero uma mesa lá pra mim.
Posso chegar com um notebook rapidinho, só para trabalhar um pouquinho, fazer uma selfie? Tá, posso? Ponto de apoio. Você não vai ter uma mesa fixa lá. Não, tá? ponto de existe. apoio, calma. Não vou chegar lá apropriando, não. Com certeza. Ponto de apoio. Eu vou ficar lá passar só uma semana. Você é cliente, né? Tranquilo? Com certeza, Sou com a gente cliente, lá. tranquilo. Junto com o franqueado, a gente vai lhe receber da melhor maneira. Tá vendo, Neno? Eu já arrumei uma semana de escritório no melhor lugar de Natal. A gente faz outra policy, já justifica. Tá, vamos mudar de assunto. O cara já quer vender, menor. O cara já quer vender. Importante. Fala uma coisa. Você hoje, como master franqueado Natal, um mercado que você está desenvolvendo aí junto com a franquia, o que você busca? Eu acho que assim, muitas pessoas que nos acompanham aqui estão buscando oportunidades, modelos de negócio que tenham sinergia, mas eu acho que não é qualquer um que pode fazer parte da Prudential quando você busca essas pessoas. O que você quer dessas pessoas para que tenha esse match, essa sinergia para fazer com que o negócio aconteça? Vontade, gana, de fato, desconforto, né? E querer sonhos, né? Ambição, na verdade, não é ganância, né? Ganância eu acho que é ruim, mas a ambição leva a gente a conquistas muito grandes, né? Então, assim, eu busco isso, eu busco vontade, né? Desconforto, e mesmo estar numa condição hoje, né, teoricamente saudável, equilibrada, né, que você queira mais, né? Eu costumo pensar que estabilidade não existe. Né? Ou você vai andar para o lado e desandar de vez, né? Ou você está estagnado. Né? Então, estabilidade eu relaciono muito com estagnação. Né? A gente tem que estar querendo se desenvolver. E aí eu acho que é isso que a oportunidade de franqueado na Prudential traz. A oportunidade de você cada vez mais sonhar mais e poder realizar cada vez mais rápido também, assim como foi comigo e com todas as pessoas com quem eu tenho esse contato. E, enfim, hoje também são franqueados. Então, literalmente, você quer alguém com fome, né? Eu falo assim, cara, eu quero alguém com fome, eu quero alguém com vontade de crescer, alguém que tenha uma grande missão, né? Para que a gente possa levar esse nosso propósito, desenvolvendo para dentro do mercado, é fome, né? Exatamente. E assim, com certeza, alinhado a isso, como eu te disse, assim, não tem um perfil, né, de profissional Prudential. A gente vê ex-publicitário, ex-engenheiro, ex-advogado, ex-médico, né? Mas eu acho que o ponto que traz todo mundo, assim, de fato, em comum além da fome, né, a disciplina, né? Você como empresário, você tem que ser o funcionário mais comprometido, né, e o chefe mais exigente, todos os dias, né? Então, essa disciplina, né, a resiliência, querendo ou não, essa virada de chave, digamos assim, para você começar a comercializar uma ferramenta securitária, existe sim um preconceito. E é engraçado que no primeiro momento a frase, talvez familiar ou até de amizade, é: poxa, você é engenheiro, velho, você tem uma grande empresa, você vai largar isso para vender seguro. E hoje, enfim, com 2 anos, a gente já é enxergado como referência. Aquela mesma pessoa que te julga, né? Aquela que do outro lado fala: o que está acontecendo ali, Exato. né, cara? Hoje é quem liga, às vezes, para pedir uma dica, para pedir um conselho, dizer: cara, sua trajetória é massa, tenho você como referência. Mais ou menos isso, entendeu? Aí não aconteceu ainda não. Não aconteceu, não. Que fique sem acontecer. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer essa pergunta, porque senão ia ficar gravada, aí ia começar a gente pedir dinheiro. Eu ia falar assim: pai, tá ganhando muito dinheiro. Aí você ia falar: pô, tô ganhando dinheiro pra caramba. O pessoal começar a ligar, mandar mensagem: ô, Caio, como é que tá as coisas aí? Cara, viu o podcast teu? Não, eu vou pular essa parte, que ganha dinheiro tu tá, que eu já vi que tá. Não, rapaz, a gente vai trabalhando, né? Eu sei igual você. Eu sou dedicado. Eu falo assim, eu sou comprometido e eu sei que o resultado acontece, e lá tem um solo fértil para isso. Com certeza. Cara, show de bola. Eu falei que seria uma aula aqui, Mendonça. Não falei para ti? Uma aula. Caio, nós estamos chegando aqui no final e eu falo que assim, você, acho que tem sido muito feliz aqui nesse bate-papo nosso aqui, que foi super agradável, mas eu falo que o brasileiro, ele tem um grande sonho, que é ser dono do próprio negócio. Porque ele quer ser patrão, ele quer ganhar dinheiro, ele quer trazer conforto, né, para sua família. Mas não é simplesmente querer. Eu falo que nós, a partir do momento que assumimos uma responsabilidade, né, é o ônus e o bônus, né? E muitas das vezes, e na grande maioria, vem um ônus para depois vir o bônus. Fala para essas pessoas, e essas pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu acho que dessa responsabilidade,
sabe? Dessa responsabilidade que elas devem assumir se realmente querem empreender para que possam ter o resultado que elas esperam no dia de amanhã. Perfeito. Como eu vinha comentando, né, eu acho que empreender é você ser o funcionário mais comprometido e o chefe mais exigente todos os dias, né? Então, precisa ter uma autodisciplina muito grande, né, para as tarefas do dia a dia, os desafios, né? Eu vejo lá atrás que os maiores sonhos brasileiros eram viajar, comprar casa própria e um concurso público. Sim. Hoje, concurso público já nem está mais na lista, nem aparece talvez. na lista. Exato, é viajar, e o segundo é empreender, e o terceiro é de fato, a casa própria. Então, assim, é muito bacana ter essa oportunidade de você tocar o teu negócio, né? De você ter um apoio por trás, como uma rede de franquias, né? E romper a bolha, né? Eu acho que se você tem esse desconforto, como um dos maiores sonhos do brasileiro hoje é empreender, empreenda no momento que você tem um risco grande. Você vai fazer dar certo. Não tenha plano B, não tenha plano C. Tenha uma autorresponsabilidade com o seu negócio e com a sua família também, né? Porque eu acho que quer romper essa bolha e conquistar cada vez mais, eu acho muito por a gente e pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, eu acho que acima de tudo o que é preciso é coragem, né? Se você não tem medo de trabalhar, né? E tem essa coragem, eu tenho certeza que o rumo certo é o empreendedorismo, né? Eu sempre admiti na minha vida que ser seletista era o meu maior risco, né? E hoje eu estou cada vez mais convencido disso, né? Hoje, com o suporte, com o apoio da Prudential como franqueadora, você tem essa vontade de empreender, né? Empreenda num momento que você está bem, porque isso vai fazer com que você, de fato, dê certo. Show, cara. E quem tiver lá em Natal te procura, né? Com certeza. Porque tem um baita tem mercado. Um negócio embaixo aqui para... Não tem não, mas tu fala que a gente... O Mendonça coloca, não coloca, Mendonça? Faz o mexão. WhatsApp pra galera. Cara, esse cara quero uma franquia da Prudential. Ele é comercial, ele é quase que ele me vendeu uma apólice aqui, entendeu? Dá o recado, dá o mexão. Vamos lá, vamos conhecer uma oportunidade, de fato, de crescer bastante, de conquistar sonhos, né, de uma forma muito mais célere, com um grande apoio por trás, né, um grande suporte. Tenho certeza que quem tomar essa decisão não vai se arrepender, assim como não me arrependi lá atrás. Tive muito receio, né? Nunca fui da área comercial, né? Acho que sempre tive um receio de lidar com o cliente na ponta, mas, enfim, eu acho que a estrutura que a Prudential pode oferecer de suporte, de marca, de produto, de serviço, de desenvolvimento, é coisa que eu acho que não existe em nenhum mercado no mundo. Então, tenha coragem e vamos para cima, para frente, que com certeza esses sonhos vão se tornar cada vez maiores e cada vez mais realizáveis. Show! Muito bom, cara. Gostou aqui do bate-papo? 100%. Foi tranquilo? Foi bom demais. Ficaria aqui 2 horas falando, né, Mendonça? É um prazer, né? Falar sobre Prudential é muito fácil, porque, enfim, é o que eu tenho, é o que eu vendi para minha família, é o que eu confio. Então, é o que mudou minha vida de novo e que proporciona mudar tanto as vidas dos franqueados que estão comigo, quanto dos clientes, que eu já pude pagar benefício. Então, de fato, passaria aqui a semana toda falando sobre Prudential, porque é uma oportunidade muito bacana. Show, é isso aí, gente. Eu falei para vocês que o bate-papo seria legal demais, uma baita história para que você possa inspirar. Vários insights, né, aconteceram por aqui, então anota, coloque em prática. Se você é da região de Natal, entre em contato com o Caio. E é isso, show, né? Inscreva aqui se você ainda não está inscrito e continua a tua jornada por aqui. Tem um vídeo legal aqui do lado.